Há um texto em Mateus 10 onde Jesus revela o grande pecado de Sodoma. Jesus foi bastante explícito quando falou sobre o pecado da cidade de Sodoma, que era a falta de hospitalidade. Alguns pensarão que a falta de hospitalidade não é nada demais, e que existem pecados mais graves do que não receber alguém em sua casa ou cidade. Cada vez mais as cidades e países se fecham e até matam quem ouse cruzar suas fronteiras e sem um visto. Há pessoas que morrem ao tentar ir para outro país ilegalmente. Eles não são bem-vindos. A cidade de Sodoma era assim. Eles odiavam forasteiros e roubavam, estupravam até matava quem entrasse em suas terras. Era um grande perigo passar a noite na rua sem ter um abrigo, pois os habitantes de Sodoma faziam coisas horríveis com forasteiros. O pecado de Sodoma por isto era gravíssimo e ele é citado na Bíblia no livro de Ezequiel. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por este motivo eu as exterminei, como sabes muito bem. Ezequiel 16:49. O livro de Jazar relata que conforme a ordem de seus 4 juízes as pessoas de Sodoma e Gomorra tinham camas móveis montadas nas ruas das cidades, e se um homem chegasse nestes lugares eles os agarravam e o levavam para uma de suas camas, e o fazia deitar nelas pelo uso da força. E quando ele se deitava, 3 homens se posicionavam junto à sua cabeça e 3 junto aos seus pés, e o mediam conforme o comprimento da cama, e se o homem fosse menor que a cama estes 6 homens o esticavam em ambas as extremidades, e mesmo que gritasse eles não paravam. E se ele fosse mais longo que a cama eles juntariam ambas as extremidades da cama, até que o homem tivesse chegado aos portões da morte. E se ele continuasse clamando por misericórdia, eles lhe respondiam, é assim que deve ser feito para o homem que ousa entrar em nossas terras. E quando os homens ouviam todas estas coisas que as pessoas das cidades de Sodoma faziam, eles evitavam de ir até lá. Ou quando um pobre homem chegava em suas terras eles lhe davam prata e ouro, mas proclamavam por toda a cidade para que não lhe dessem nenhum pedaço de pão para comer. E se um estranho tivesse que permanecer ali por alguns dias, e morresse de fome, por não ter sido capaz de obter um pedaço de pão, então quando ele morresse todas as pessoas da cidade viriam e pegariam a sua prata e o seu ouro que elas haviam dado a ele. Por isto quando Jesus mandou seus discípulos em sua missão ele disse que haveria mais compaixão para Sodoma do que para aquela cidade que não fosse hospitaleira com eles. Assim Jesus enviou seus discípulos dizendo: Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Veja que Jesus novamente cita a hospitalidade. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo final, do que para aquelas pessoas que não foram hospitaleiras com vós. Perceba que mesmo diante das barbaridades da cidade de Sodoma, haverá mais tolerância com eles no dia do juízo final do que para com aqueles que rejeitaram o evangelho anunciado por Jesus Cristo. Os moradores de Sodoma eram tão terríveis que quiseram estuprar os anjos que estavam na casa de Ló. Porém o evangelho que nos é anunciado foi trazido pelo próprio Deus e grande será o juízo para quem o rejeitar.